Oi, gente, como vocês estão? Meu nome é Ingrid, sou psicóloga e especialista em relacionamentos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida que eu recebo com muita frequência, que é como lidar com os conflitos dentro da relação amorosa. A primeira coisa que precisamos saber é que os conflitos são normais de acontecer em qualquer relacionamento, mas a forma como lidamos com ele é que pode fazer toda a diferença. Se eles não forem gerenciados de forma adequada, isso pode levar a ressentimentos, a afastamento e até ao fim do relacionamento. Então, vamos começar pensando sobre o que são esses conflitos. Os conflitos dentro do relacionamento envolvem discordâncias entre os parceiros, que pode ser sobre diversos temas, como, por exemplo, família, filhos, dinheiro, tarefas domésticas, trabalho, lazer, valores, diferenças de personalidade, entre outras várias questões. Esses conflitos podem ser apenas uma simples discordância, como também pode ir por caminhos mais sérios, como levar a uma discussão ou até mesmo a uma briga. É muito importante que o casal entenda que essas discordâncias são normais e acontecem em qualquer relação e que para uma relação ser saudável, ela não precisa ser perfeita. As dificuldades acontecem em qualquer âmbito da nossa vida, seja com os amigos, com outros familiares, no trabalho, nos estudos. Então, por que não poderia acontecer também na relação do casal? O principal ponto é como lidamos com isso. Vamos agora parar e fazer um exame de consciência. Como você reage quando acontece algum problema dentro do seu relacionamento? Muitas pessoas podem ter comportamentos disfuncionais, que são aqueles comportamentos que, em vez de resolver o problema, acabam piorando a situação e criando uma distância emocional entre você e o seu parceiro. Então, comportamentos como, por exemplo, gritar, levantar o seu tom de voz, ofender e acusar o seu parceiro, se isolar e não querer conversar, ignorar o que a pessoa está falando e procurar fazer outras atividades para se distrair, como jogar, sair com os amigos, beber, achar que tudo tem que ser resolvido dentro do seu tempo, da forma como você gostaria, reclamar da sua relação, do seu parceiro, da sua parceira, para outras pessoas do convívio de vocês e até mesmo fazer chantagens e ameaças para que as coisas aconteçam do jeito que você gostaria. Todos esses comportamentos desgastam a relação, geram ansiedade e também estresse. E muitas vezes você pode não ter consciência do quanto essas atitudes são prejudiciais para a relação. Agimos em muitos momentos de modo automático, sem parar para pensar de fato nas consequências das nossas atitudes. Então, no calor da emoção, quando a temperatura emocional se eleva muito, a habilidade de pensar antes de falar ou agir acaba ficando muito comprometida e podemos agir de forma impulsiva, falando e fazendo coisas que às vezes nos arrependemos depois. Também podemos reproduzir padrões de comportamentos que aprendemos ao longo da nossa vida. Se você cresceu num ambiente de conflitos, discussões e brigas constantes, pode acabar reproduzindo umas estratégias não muito saudáveis para lidar com esses conflitos. E esses padrões de comportamento podem acabar envolvendo estratégias de insistência ou então de evitação. Explicando um pouquinho melhor para vocês como funcionam esses padrões, uma pessoa insistente é aquela que tem necessidade de resolver o problema o mais rápido possível. Ela quer ser ouvida e compreendida, e quando isso não acontece, isso a desestrutura e ela não consegue se conter e começa a insistir impacientemente para que o outro lhe dê atenção. Já uma pessoa evitadora é aquela que não consegue lidar com a pressão e prefere fugir do conflito, muitas vezes tendo atitudes de ignorar o que a pessoa está falando, preferindo se isolar, sair de casa, fazer outras atividades para não ter que lidar ali com aquela situação complicada. Então, uma pessoa insistente, ela pode ser muito boa em conseguir falar o que está pensando, o que está sentindo, em se expressar, mas também pode ter muita dificuldade para ter paciência de esperar o tempo do parceiro, também para entender que nem sempre o problema vai ser resolvido na hora que ela deseja e também acaba às vezes se expressando com um pouco de agressividade.
Já uma pessoa evitadora, ela pode ser muito boa em entender que é preciso ter paciência e se acalmar primeiro antes de tentar resolver o problema. Mas ela pode ter muita dificuldade para se expressar, para lidar com esses momentos mais tensos, falar de temas profundos, sentimentos mais complexos e também de acolher a outra pessoa. Isso acaba funcionando como um ciclo. Quanto mais uma pessoa insiste, mais a outra se afasta. E quanto mais o outro evita, mais a pessoa vai atrás e cobra essa atenção. Esses ciclos também podem acontecer de outras formas, como ter duas pessoas que são insistentes ou duas pessoas que são evitadoras. Mas por que esses conflitos acontecem? Eles podem acontecer, por exemplo, pela falta de comunicação entre o casal. Pode ser também problemas financeiros, inseguranças, estresse do dia a dia, diferenças em expectativas e também problemas de saúde. Eu já atendi diversos pacientes que chegaram com essa demanda de dificuldade para resolver os problemas dentro do relacionamento e quero contar aqui para vocês uma paciente que eu atendi que tinha essa dificuldade e a causa principal era a falta de comunicação e também o estresse do dia a dia dentro do relacionamento deles. Enquanto a esposa cuidava do bebê, do casal e estava sem trabalhar fora temporariamente, ela se sentia muito sobrecarregada com os cuidados da casa e também com os cuidados do bebê. E o marido trabalhava fora, numa empresa na qual ele sofria constantes humilhações. Mas com o intuito de proteger um ao outro, eles não compartilhavam essas dificuldades que cada um estava passando. E isso foi criando uma distância entre o casal. E com o tempo, com a sobrecarga crescendo cada vez mais, a esposa, minha paciente, começou a cobrar mais desse marido, mais atenção, mais apoio, mais ajuda. E ele começou a se isolar porque ele tinha muita dificuldade de lidar com essas conversas, esses momentos difíceis. E esses conflitos só diminuíram quando eles conseguiram conversar de forma clara, respeitosa e também entender que esses problemas eram do casal e não de cada um isoladamente. Agora que já entendemos o que são os conflitos, como eles acontecem, quais são os comportamentos que acabam piorando a situação em vez de ajudar, e também as possíveis causas para que esses conflitos comecem, vamos tentar responder a grande pergunta desse vídeo, que é como lidar com os conflitos de uma forma mais saudável. Existem várias coisas que vocês podem fazer, mas eu vou dar aqui 5 pontos principais. Para começar, a comunicação. Para ter uma comunicação eficaz dentro do relacionamento, você precisa aprender a ouvir atentamente o que o seu parceiro tem a dizer, também conseguir se expressar de forma clara e assertiva, evitar críticas e julgamentos e também focar na solução do problema, para que o diálogo não acabe virando uma disputa para ver quem está mais certo, quem está mais errado. O segundo ponto é ter empatia. A empatia envolve se colocar no lugar do outro e buscar entender quais são os seus sentimentos e as suas necessidades. É importante que vocês sejam compreensivos e pacientes, porque muitas vezes vocês funcionaram dentro de um padrão ao longo de toda a vida e é difícil fazer algumas mudanças. Também é importante aprender a respeitar o espaço e o tempo do outro, para que ele esteja bem para conseguir conversar. Também é importante aprender a se acalmar antes de ir para o diálogo, para evitar agir com impulsividade e também parar de evitar esses diálogos, entender que muitas vezes a gente precisa mesmo ter conversas difíceis, aprender e estar disposto a ser vulnerável e a ter empatia e acolher a dor do outro. O terceiro ponto é trabalhar as habilidades de resolução de conflitos, que envolve basicamente identificar o problema, buscar soluções em conjunto, fazer concessões, porque nem sempre tudo pode ser só do seu jeito ou só do jeito dele, e encontrar uma solução que seja satisfatória para ambos. O quarto ponto é aprender sobre gerenciamento da raiva, porque essa é uma emoção que pode acabar piorando ainda mais o conflito, fazendo vocês agirem com agressividade. Então é importante aprender a identificar quais são os primeiros sinais da raiva, tentar expressar isso de uma forma mais saudável
e, se for necessário, praticar técnicas de relaxamento que ajudam a controlar melhor essa emoção, como, por exemplo, a meditação e exercícios de respiração. E o quinto ponto é buscar ajuda profissional. Se você percebe que dentro do seu relacionamento esses conflitos são muito constantes e intensos, uma terapia individual ou uma terapia de casal pode ajudar vocês a entender quais são as causas desses conflitos e também desenvolver as habilidades necessárias para lidar com eles de uma forma mais saudável e assertiva. Lidar com os conflitos no relacionamento é difícil, mas é uma habilidade que pode ser aprendida. Com comunicação eficaz, empatia, resolução de conflitos, gerenciamento da raiva, vocês dois podem aprender a construir uma relação mais forte e mais saudável. Obrigada por assistir. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos.